Superar traumas do passado é um caminho de cura que exige paciência, coragem e, acima de tudo, autocompaixão. Talvez você tenha vivido algo que te marcou profundamente e que ainda ecoa em sua mente e coração. Mas é possível transformar essa dor, reescrever essa história e permitir que ela não defina quem você é agora. O primeiro passo é reconhecer a dor, sem fugir dela. Não há necessidade de apressar o processo. Ao aceitar que o trauma existe, você abre espaço para compreendê-lo. Não é sobre justificar o que aconteceu, mas entender que a dor é uma parte da sua jornada, não o seu destino final. Enfrentar o que te machuca não é um sinal de fraqueza, mas um ato de imensa força. A segunda etapa é buscar o apoio de alguém, seja um terapeuta, um amigo ou alguém em quem você confie. Muitas vezes, guardar tudo para si só reforça o peso da dor. Compartilhar suas emoções com alguém que escute com empatia pode aliviar o fardo e, ao mesmo tempo, trazer novas perspectivas que você talvez não tivesse considerado. É importante também começar a praticar o perdão, não necessariamente para os outros, mas para si mesmo. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas se libertar do peso emocional que está atrelado a isso. O perdão é um ato de libertação, não de aceitação do que foi feito, mas de ressignificação do seu poder. Com o tempo, você começará a reconstruir a confiança em si mesmo. Muitas vezes o trauma leva a uma sensação de impotência, mas você pode retomar o controle sobre a sua vida. Isso acontece aos poucos, com cada passo de cuidado próprio, com cada vez que você diz, eu mereço ser feliz, e age conforme esse pensamento. A cura não é linear. Vai haver dias bons e outros difíceis, e tudo bem. O importante é que a cada dia você está mais perto de se tornar a melhor versão de si mesmo, mais forte, mais sábio, mais livre. Então, lembre-se, seu passado não define quem você é agora. Você tem o poder de criar um novo futuro, onde a dor do passado não será mais a referência, mas sim a sua transformação. A cura é como uma jornada interna que exige coragem para olhar para dentro, reconhecer a dor e, aos poucos, aprender a viver com ela de uma forma que não te paralise. Muitas vezes, o trauma cria uma narrativa negativa sobre quem somos ou sobre o que somos capazes de fazer. Mas, ao questionar essas crenças limitantes, você começa a perceber que o que aconteceu não é mais uma sentença de prisão, mas uma história que pode ser transformada. Uma prática importante nessa caminhada é a de estabelecer novos padrões de pensamento e comportamento. Isso começa com pequenos gestos de autocompaixão no cotidiano, como se dar permissão para errar, para ser vulnerável e para aceitar o que é imperfeito. O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa, pois à medida que você vai entendendo suas reações e gatilhos emocionais, pode começar a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com quem você realmente deseja ser. Criar um ambiente que te acolha e te fortaleça também é essencial. Cerque-se de pessoas que te apoiam, que te ouvem sem julgamento e que te encorajam a crescer. Às vezes, os relacionamentos podem ser o reflexo de nossa própria relação com o sofrimento, e ao mudar o jeito como nos vemos, conseguimos atrair relações mais saudáveis e empáticas. Outro ponto importante é a prática do mindfulness, ou atenção plena. Isso te ajuda a estar no presente, a viver o agora, sem ser constantemente assombrado pelas sombras do passado. Respirações profundas, meditações ou até mesmo uma caminhada tranquila podem ser um antídoto contra os pensamentos automáticos que surgem a partir do trauma. Ao se concentrar no momento presente, você começa a entender que o sofrimento do passado não precisa ser revivido constantemente e que é possível estar em paz no agora. A autossuficiência emocional também é algo que você pode cultivar ao longo do tempo. Isso significa aprender a lidar com as emoções, sem depender exclusivamente de fatores externos para validá-las. Pode ser um processo de reaprender a confiar em si mesmo, de reconhecer seus próprios recursos internos para lidar com as dificuldades. Cada pequena vitória nessa área é um passo importante. Por fim, lembre-se de que a cura é única para cada pessoa. O que funciona para um pode não ser o melhor para outro. Não existe um tempo certo ou uma forma única de superar o que você viveu. O importante é não desistir de si mesmo e continuar buscando caminhos que te ajudem a se sentir mais inteiro, mais forte e mais em paz. Essa jornada pode ser longa, mas ao final dela,
você se verá renovado, capaz de olhar para o seu passado com um novo olhar, não de dor, mas de compreensão. E será então que você perceberá que o que mais importa é o que você constrói a partir de agora. O futuro é seu para criar. À medida que você avança, é natural que surjam momentos de dúvida, mas é nesses momentos que você pode descobrir sua maior força. O trauma, muitas vezes, nos ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Você tem a capacidade de decidir como reagir às adversidades. Isso não significa ignorar a dor, mas aprender a dar espaço a ela, sem deixar que ela controle suas ações e sentimentos. A resiliência é construída no dia a dia, nas pequenas atitudes de superação. Cada desafio superado, por menor que pareça, vai te fortalecer e te ajudar a perceber que sim, você é capaz de se reerguer. Não subestime os progressos que já fez, mesmo que eles pareçam pequenos ou insignificantes. A verdadeira força está no processo, no ato de continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece difícil. Uma ferramenta poderosa é a construção de novos significados para a experiência vivida. Não é sobre apagar o que aconteceu, mas sobre escolher como você quer que aquilo influencie sua vida. O que você aprendeu com o que passou? Quais habilidades você desenvolveu que talvez não tivesse descoberto se não tivesse enfrentado esse desafio? Às vezes, a dor traz consigo uma sabedoria que só é percebida depois de algum tempo. Ademais, é importante lembrar que a recuperação não é uma batalha solitária. Ao buscar ajuda, você se permite receber a mesma empatia e compreensão que talvez tenha dificuldade de oferecer a si mesmo. O simples fato de se abrir, de compartilhar suas emoções, já é uma forma de transformação. Não é vergonha precisar de ajuda. Na verdade, é um sinal de que você reconhece seu valor e sua dignidade. Cultivar uma mentalidade de gratidão também pode ser um caminho profundo de cura. Não se trata de ignorar os momentos difíceis, mas de treinar sua mente para perceber as pequenas bênçãos do presente. A gratidão pode ser uma força transformadora, pois ela te conecta com aquilo que ainda te traz alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Esse foco no que é positivo ajuda a reequilibrar a mente e, com o tempo, a dor do passado perde a força sobre o seu agora. Por último, a transformação pessoal vem quando você aceita que o seu valor não está atrelado ao que sofreu. O trauma não define quem você é, mas a maneira como você escolhe reagir a ele, sim. Cada passo em direção à cura é um reconhecimento do seu poder de se reinventar, de se reconstruir e de seguir em frente com mais sabedoria e leveza. Com o tempo, você perceberá que a sua relação com o sofrimento vai mudar. O trauma, que antes parecia um peso insuportável, começa a perder a força que tinha sobre você. Isso acontece quando você decide não mais se identificar com a dor, mas com a sua capacidade de superá-la. O trauma é uma parte da sua história, mas não é o capítulo final. A cada novo dia, você tem a chance de escrever uma página mais forte, mais sábia, mais livre. Uma das formas de avançar é explorar novas formas de expressão. Às vezes, escrever, pintar, dançar ou praticar qualquer atividade criativa pode ser um alívio poderoso. Expressar-se de maneiras diferentes ajuda a tirar do corpo e da mente a energia acumulada do sofrimento e permite que você se reconecte com sua essência e com sua capacidade de criar. Desafiar as velhas crenças que foram moldadas pelo trauma também é uma parte fundamental do processo. Muitas vezes, acreditamos que somos fracos ou incapazes porque fomos feridos, mas essas crenças podem ser reprogramadas. Ao questionar essas ideias, você começa a perceber que a sua força não está em nunca ter caído, mas em se levantar todas as vezes que isso acontece. Seu poder reside em se reinventar, em escolher um novo caminho a cada novo desafio. Outro ponto importante é aprender a se observar com um olhar mais gentil. Muitas vezes, somos os maiores críticos de nós mesmos, especialmente quando lidamos com traumas. O autocrítica constante pode reforçar a dor e dificultar a recuperação. Ao invés de se punir por ter sido afetado, tente se tratar com a mesma compaixão que você ofereceria a um amigo querido. A cura começa quando você se permite ser imperfeito, humano e digno de amor, apesar do que já viveu. Entender que cada pessoa tem o seu tempo para a recuperação também é fundamental. Não se compare ao processo de outros. O seu caminho é único,
E mesmo que pareça lento ou irregular, ele é válido. Cada passo que você dá em direção ao seu bem-estar, por menor que seja, é uma conquista significativa. A cura não é sobre alcançar um destino, mas sobre o processo contínuo de cura e autoaceitação. E, acima de tudo, a maior lição que você pode aprender ao superar um trauma é que a dor não é o fim da história. Pelo contrário, ela pode ser o ponto de partida para uma versão mais forte, mais autêntica e mais resiliente de si mesmo. Ao dar esse passo, você se torna um exemplo de transformação e se dá a oportunidade de viver uma vida cheia de novas possibilidades, mais alinhada com seus valores e com a pessoa que você está se tornando. À medida que você continua essa jornada, começa a perceber que a verdadeira liberdade vem quando você deixa de ser prisioneiro das suas próprias narrativas dolorosas. A chave não está em apagar o que aconteceu, mas em escolher como reagir a ele. Quando você se liberta do peso do passado, se abre para o presente, para o que está à sua frente, sem os grilhões do que já foi. A transformação acontece quando você decide que, independentemente do que tenha vivido, você não será mais definido por isso. Uma das formas de cultivar essa liberdade interna é aprender a cultivar uma mentalidade de crescimento. O sofrimento muitas vezes nos ensina a ver o mundo de uma forma limitada, como se nossa dor fosse a única realidade possível. No entanto, ao adotar uma mentalidade de crescimento, você começa a ver os desafios como oportunidades de aprendizado. Cada dificuldade que você enfrenta pode ser uma chance de aprender algo novo sobre si mesmo, de fortalecer sua resiliência e expandir seus horizontes. É preciso entender que a vida não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre evoluir constantemente. Em cada momento, há uma chance de se reinventar, de adotar uma nova perspectiva, de se amar de uma forma mais profunda. À medida que você permite que a dor seja uma professora, não uma prisão, você abre um espaço para novas possibilidades e para um futuro mais vibrante. Outro aspecto importante nesse processo é a prática do autocuidado. Muitas vezes, ao passar por traumas, deixamos de cuidar de nós mesmos, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Recuperar-se de um trauma exige que você se reconecte com o seu corpo e com as suas necessidades. Isso significa dormir bem, se alimentar de forma equilibrada, praticar exercícios que te tragam prazer, ou até mesmo reservar momentos de silêncio e reflexão. Cuidar de si não é um luxo, mas uma necessidade para que você possa se reerguer. Reconhecer as suas conquistas, por mais pequenas que pareçam, também é vital. Quando estamos em processo de cura, é fácil se concentrar no que ainda falta, naquilo que ainda nos dói. Mas olhar para trás e ver o quanto você já caminhou é um exercício de gratidão e fortalecimento. Cada passo dado, cada escolha feita em direção ao seu bem-estar é uma vitória que merece ser celebrada. E quando você reconhece essas vitórias, seu caminho se torna mais leve, mais gratificante. Além disso, permitir-se momentos de diversão e prazer também é parte fundamental do processo de cura. Às vezes o trauma nos faz esquecer como é importante se permitir ser feliz, mesmo que seja por breves momentos. Rir, brincar, se conectar com as coisas que te dão prazer, trazem alívio e renovam a energia. Essas experiências de alegria ajudam a equilibrar a dor e mostram que, mesmo nos tempos difíceis, a vida tem muitos momentos de beleza e alegria. E talvez, ao final de tudo isso, você descubra que o maior presente de superar o trauma não é apenas encontrar a paz, mas também desenvolver uma empatia mais profunda pelos outros. O que você aprendeu com a sua dor, a forma como se reconstruiu, pode ser um farol para quem ainda luta. Você se torna uma referência de força, não porque nunca tenha caído, mas porque se levantou com mais coragem e mais sabedoria. E ao compartilhar a sua história, você pode ajudar outros a enxergar que é possível se recuperar, crescer e, no fim, florescer. Não apesar do trauma, mas por causa dele. E então algo mágico acontece. Você começa a enxergar a si mesmo além da dor. Aquela identidade construída em torno do sofrimento vai ficando para trás, e no lugar dela surge alguém mais consciente, mais dono da própria história. O trauma não é mais a lente pela qual você vê o mundo, e sim uma experiência que, por mais dura que tenha sido, não define mais o que você é capaz de ser ou sentir.
Nesse ponto da jornada, você se permite olhar para frente sem medo. O passado perde o peso que carregava, porque agora você entende que não precisa mais revivê-lo para seguir em frente. Você não é mais aquela pessoa que estava presa no que aconteceu. Você é alguém que aprendeu, cresceu e escolheu seguir adiante. E com essa nova visão nasce também um novo jeito de se relacionar com os outros. A dor, muitas vezes, nos ensina a erguer barreiras, a nos proteger do mundo. Mas agora você percebe que aos poucos pode abaixar essas defesas e permitir que novas conexões aconteçam. Você começa a confiar de novo, a acreditar que o mundo tem espaço para você e que nem todas as experiências precisam carregar sofrimento. A vida se expande. Você se dá conta de que há tanto para ser vivido, tanto para ser explorado. Começa a sentir prazer nas pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Um pôr do sol, uma conversa leve, uma música que toca a alma. O que antes parecia sem cor agora ganha tons vibrantes. A beleza volta a ter lugar na sua vida. E então, sem perceber, um dia você acorda e percebe que está sorrindo sem esforço, que o peso no peito ficou mais leve, que aquela história difícil que te trouxe até aqui agora é apenas um capítulo, e não mais o enredo principal. Você entende que superar um trauma não é apagar o passado, mas encontrar um jeito de seguir adiante com leveza. E a melhor parte, você agora sabe que é capaz de enfrentar qualquer coisa, porque já passou pelo pior e ainda assim está aqui, mais forte, mais inteiro, pronto para escrever o resto da sua história da forma que quiser. E é isso, a vida continua e agora é você quem escolhe como quer vivê-la. O passado não precisa mais te definir, porque o presente está aqui, cheio de possibilidades. Você merece paz, merece felicidade, merece se permitir viver plenamente. Cada passo que você dá em direção à sua cura é um ato de amor próprio, um lembrete de que você é maior do que qualquer dor que já enfrentou. Então, respire fundo, siga em frente e lembre-se, a sua história ainda está sendo escrita. E ela pode ser tão linda, tão leve e tão forte quanto você permitir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos espalhar transformação e ajudar mais pessoas a viverem plenamente. Nos vemos no próximo vídeo.